Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelo canal K e também pelo www.diretodebrasilia.com.br. Hoje estamos recebendo o candidato à presidência da República, o deputado Jair Bolsonaro. E o Campos deixou uma pergunta para ele aí. Deputado, o senhor vê algum temor pela sociedade em relação à intervenção militar? Tem uma parcela da sociedade que o tempo todo está falando em intervenção militar. Eu já conversei com eles, eu converso com todo mundo. Tá? E o sentimento deles é exatamente a questão de valores. Naquela época tinha problema? Tinha, mas a corrupção não estava nesse nível. Tínhamos pleno emprego, tínhamos liberdade aqui dentro, tínhamos segurança. Tá? É só quem acha que eu estou equivocado, converse com o teu avô, né, com o teu pai, se ele tiver mais de 60 anos de idade, para ter uma fotografia daquele momento. Não tem governo perfeito, mas não é o que aconteceu. O que pregam o tempo todo. Então, o que esse pessoal dito intervencionista prega é exatamente isso. Temos que ter respeito. E hoje em dia eles encontram quem para possivelmente fazer isso? Vem as Forças Armadas. Todo quanto é oficial general que eu tenho conversado, ninguém toca nesse assunto. Eles querem continuar fazendo o seu papel. E muitos dizem, podemos até ter um militar no governo um dia, mas vai ser através do voto. Com certeza. É basicamente isso que esse pessoal pensa. É porque né? Aqui, deputado, a gente não tem aquela preocupação do politicamente correto. Então, se a gente não vê os militares, houve exagero de parte dos militares, houve exagero de parte da luta da esquerda, houve. Matou-se gente de um lado, matou-se gente de outro lado. Então, nós não temos essa preocupação de lhe perguntar exatamente isso sobre a intervenção militar no Brasil. Mas o senhor nota, o senhor sente que existe um desejo de ter uma disciplina, porque hoje tudo que se fala é segurança. Problema de segurança, chama os militares. Problema de segurança, chama os militares. O senhor acha que é essa a função? Olha, você poderia até chamar, mas com planejamento. No Rio de Janeiro, é uma intervenção política, não teve planejamento nenhum. A decisão foi dentro do Palácio do Planalto e o próprio comandante do Exército e o comandante militar lá do leste ficou sabendo no dia seguinte. Quando toda a imprensa sabia, eles foram acordados com essa informação. Faltou planejamento, que é uma questão séria. Ou seja, pelo que eu entendo, o governo jogou no colo dos militares a responsabilidade pela insegurança no Rio de Janeiro. Então, tudo que foi planejado, você pode sim falar o militar está aí para ajudar na vacinação, distribuição de dinheiro, havendo uma catástrofe, ele é o primeiro a chegar lá. Construir estradas, os batalhões, cadê os batalhões? Olha, eu tenho conversado com um oficial general de engenharia de 4 estrelas que acabou de ir para a reserva. Lógico, estou me aconselhando com ele nessa questão de infraestrutura. Quando nós fazemos, ela é melhor, sai antes do tempo e muito mais barato. Então, um exemplo que nós temos, eu pergunto para ele, qual a participação nossa nessa área? Ele falou, é pequena, porque temos pouquíssimos batalhões de engenharia. Nós representamos 1% das obras no Brasil. Mas é uma sugestão desse general, inclusive, que nós poderíamos, em havendo recurso, né, formar mais aspirantes em engenharia lá na Academia Militar das Agulhas Negras, criar mais batalhões de engenharia de construção pelo Brasil. E uma sugestão, outra muito boa, vamos supor que tem uma obra de 500 quilômetros. Você pega 50 quilômetros e dá para o Exército. Os outros 450, deixa aí as empreiteiras fazer. E vamos ver no final das contas, comparar os gastos. Pode ser aí algo muito bom para mostrar, né, que até que ponto estamos certos ou não. O que falta no Brasil, na verdade? Hierarquia e disciplina. Nem dentro da nossa casa. Uma família, você, por exemplo, tua esposa e 2 crianças. Se em alguns casos não for você ou tua esposa que vai estar na frente, não vai dar certo a educação dos filhos. Deputado, inicialmente a intervenção era só na cidade do Rio de Janeiro, mas foi ampliada. Né? Como é que o senhor vê essa mudança agora para todo o estado do Rio de Janeiro? Semana passada, tinham 70 operações no papel. Todas foram canceladas porque os recursos não chegaram. Você tem, ao decidir uma questão dessa, 1 mês, 2 meses antes, você tem que vir planejando tudo aquilo. Não foi feito. Agora, a violência não é no Rio de Janeiro apenas, no Ceará, em Pernambuco. Paraíba. Quase em todos os estados do Brasil, não quero ser aqui, falar o que eu não sei, né? Mas em quase todos os estados do Brasil tem problema. Então, o problema é seríssimo em Roraima agora. Por que não se fala em Roraima? Não tem densidade eleitoral. Lá equivale aproximadamente 0,3% do eleitorado brasileiro está lá. Agora a violência está lá, avolumado com a migração em massa de venezuelanos.
Então falta planejamento. Mas a insegurança que me permite aqui, o que você tem que dar é uma retaguarda jurídica para o policial civil e militar poder agir. Enquanto você não der essa retaguarda jurídica para eles, muitos deles vai continuar recebendo tiro sem poder atirar. Se estamos em guerra, os dois lá têm que atirar. E quem bota o fuzil no peito do militar, o policial civil, é o Estado, é a União. E uma vez atirando, o Estado tem que dar retaguarda jurídica para ele. Não é simplesmente acabou a operação. E diante desse quadro, o senhor vê algum risco nessa operação? Total. Você pode ver que não está havendo engajamento. Simplesmente. E algumas vezes, quando eu falo na violência, tem que combater com inteligência, com energia. E algumas vezes, mais violência ainda. Lá no Rio, o cara se assalta, fila, desempregado de madrugada com fuzil. O cara fica a 20 metros com fuzil, o cara vai fazendo a coleta. Como é que você vai combater isso daí? Como é que tem um policial ali perto? Você acha que ele vai interferir numa situação dessa? Não vai. Até porque vai morrer inocente, vai cair no colo dele. Tá? Então essa questão de retaguarda jurídica, você tem que dar sim. Eu tenho duas alternativas, né? Acabar com a figura do excesso. Pô, não pode. O policial acerta mais 2 tiros no marginal, que estava com um fuzil na mão, ele é julgado por excesso. E dar aquilo que a gente chama de excludente de ilicitude. Em operação, ele responde, mas não tem punição. Isso eu não estou inventando. Existe na maioria dos estados norte-americanos. E a questão do desarmamento do país? Olha, hoje em dia, eu não consigo dormir se não tiver uma arma do meu lado. Tá? A minha vida não é diferente da tua. Eu sou capitão do Exército, por causa disso eu tenho facilidade no porte. Então a questão da segurança passa, primeiro, eu acho, dentro da tua casa. Você, cidadão, se quiser, tem que ter o direito de ter uma arma dentro da tua casa. E no tocante ao porte, aí tudo bem. Aí você tem que ter certos critérios para não virar um faroeste aqui no Brasil. Mas tem muita categoria, como os vigilantes, integrando as Forças Armadas, o pessoal de fiscalização, motorista de caminhão, uma infinidade de classes, me entender? Você facilitaria para ele que possa ter realmente o seu porte de arma para a sua defesa e da sua família. Mas o senhor acredita que há essa necessidade de ter um porte de arma porque é difícil combater realmente a violência? Não, olha só, um outro problema que nós temos é a legislação. Nós temos uma deputada, uma japonesinha de São Paulo, que há questão dos 15 anos teve um filho sequestrado e executado em cativeiro. Pô, pegaram o cara, alguns dias depois, foi condenado, puxou 6 anos de cadeia. Isso é uma piada, se você fala nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é uma piada. O cara executou um garoto de 8 anos de idade em cativeiro. Pegou 6 anos de cadeia e foi para o semiaberto. A legislação brasileira é um estímulo a você não fazer a coisa certa. Você tem que agravar essa questão. Até mesmo o Hélio Gaspari, que não gosta muito de mim por questões ideológicas, né? Não vou discutir isso aqui, ele fez uma matéria um mês no Globo, onde começa uma matéria que eu gostei, né? Até elogiei, quem diria, elogiando o Hélio Gaspari, né? Falando que no balcão de negociações para composições de partido para as eleições, indicar candidato a presidente, está no balcão indulto para os condenados por corrupção. E nessas negociações, o único que não está sendo procurado para discutir esse assunto, indulto para corrupto, é Jair Bolsonaro. Até porque receberia um não, né? Pelo que deu para deduzir aí. Bom, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e depois nós vamos tratar da governabilidade. Vamos ter quantos ministérios, se já passou pela cabeça do deputado Jair Bolsonaro. Nós já voltamos.